Senhoras e senhores, no vídeo de hoje a gente vai aprender a resolver um problema do LeetCode. E por que que a gente escolheu essa plataforma LeetCode? O LeetCode ele é muito utilizado para recrutadores ou vagas aí na gringa, né? Então, o que que eles fazem? Normalmente, eles pedem para a gente se preparar para uma entrevista técnica utilizando esse tipo de plataforma, como o LeetCode. No LeetCode, a gente vai ter uma série de problemas para a gente resolver. E qual é o principal insight que a gente pode tirar aqui? Nessa plataforma, a gente não só resolve o problema, mas também analisa a complexidade do algoritmo que a gente fez. E aí a gente cai no conceito de notação Big O. Não é o ideal para esse vídeo aqui, não é o foco desse vídeo aqui, tá? Mas a gente vai conhecer um pouco da plataforma nesse vídeo e começar a resolver esse tipo de problema. O problema que eu escolhi para esse vídeo foi o Measured Sort Array, que é um problema, como a gente pode ver aqui na tela, de categoria fácil, né? Só para a gente começar a dar nossos primeiros passos nessa plataforma, beleza? Tá, e qual é esse problema? Qual é o problema que a gente vai resolver hoje? Tá, então a gente vai ter aqui dois arrays, num 1 e num 2, e eles são sorted, quer dizer, que são ordenados de uma forma não decremental. O que quer dizer isso? É incremental. Acho que ficaria mais fácil colocar que é incremental, né? Então a gente começa do menor valor e vai para o maior valor. Tá? E qual é a outra coisa que a gente recebe? A gente recebe dois inteiros, M e N. Tá aqui, ó, M e N. O que esse M e N representa, né? Ele representa o número de elementos de no1 e no 2, ou seja, o tamanho desse array. Quantos elementos válidos tem nesse array, tá? O que ele quer? Ele quer que merge no 1 e no 2, ou seja, juntar num array só. Tá? E manter aí a organização que é não decremental, né? Ou seja, incremental. O array final, né, não deve ser retornado pela função, mas armazenado tudo no array 1, tá? A gente pode armazenar tudo no array 1. Então, vamos aqui para o exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem o número 1, o array 1, e a gente tem aqui ele, e ele tem 1, 2, 3, 0, 0, 0, tá? O M é igual a 3, ou seja, quantos elementos que eu quero analisar nesse array? 3, que é o 1, 2, 3, tá? E esse aqui é o espaço que a gente vai utilizar para preencher esse array já ordenado. A gente tem no 2, que é 2, 5, 6. Vendo que a gente tem 3 espaços aqui, ó. Esses 3 espaços correspondem exatamente ao tamanho do num 2, tá? Que também é N3, beleza? E qual é o tipo de desejado? Que seja 1, 2, 2, 3, 5, 6, tá? Então a gente tem aqui 1, depois esse 2, tá? Depois esse outro 2 aqui, depois 3, depois 5, que é esse 5 aqui, e depois 6, tá ok? E a mesma coisa acontece aqui, a gente tem um array de um número só e o outro de nenhum, tá bom? Então a gente retorna só um único array. E mais um outro, a gente tem no 1 que tem 0, o M dele é 0, tá? O M dele é 0 aqui. E nos 2 que ele é 1 e o N dele é 1, ou seja, o inverso desse carinha aqui, ele também tem que retornar 1, tá bom? Então é isso, alguns constraints, ou seja, algumas regras que a gente tem que prestar atenção aqui. Que o tamanho de num1, ou seja, o tamanho do primeiro array, ele é igual a m mais n. Nos 2, o tamanho dele sempre vai ser igual a n. E m e n vão estar entre 0 e 200, tá? Então o tamanho está de 200 de array. E o m mais o n, né, eles vão estar entre 1 e 200, tá bom? E aqui são algumas outras considerações de máximo constraint ali que não vale a pena mencionar nisso. Então o que ele quer? Que ele possa ter um algoritmo que retorne nessa complexidade, que é O de m mais n time, ok? Então, antes de a gente entrar ali na parte de codar, que é aqui, que é essa parte que a gente coloca o código, eu preciso desenhar para vocês como que a gente vai resolver esse problema antes mesmo de sair colocando a mão no código. O legal dessa plataforma é que a gente pode escolher entre essas linguagens de programação. Para o vídeo de hoje, eu vou programar com Kotlin porque é a linguagem que eu mais gosto de utilizar, beleza? Então,
agora a gente vai sair dessa tela, a gente vai aqui para o meu quadro branco, e aí eu vou explicar esse problema e como que a gente vai Beleza, galera. Então vamos aqui para o nosso quadro em branco. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é quem são nossos inputs, tá? Quem são nossos inputs. A gente vai ter num, que ele é um array, tá? Ele vai ser um array e também a gente vai ter num2. Tá? Então vamos desenhar aqui o nosso array, tá bom? Esse array ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 espaços. Então 1, 2, 3, 4, 6. A gente tem 6 espaços, tá bom? O que que tem dentro desse array? Só colocar aqui. A gente tem o 1, o 2 e o 3. A gente tem agora os espaços vazios, que são para o num2, 0, 0 e 0. Beleza? Voltamos aqui pro nosso inputs. A gente tem num2. Num2 a gente tem 2, 5 e 6. Beleza? Então, vou fazer aqui. Opa! A gente tem 3 espaços aqui, são correspondentes aos números 2, 5 e 6. 2, 5 e 6. Beleza. Vou só organizar aqui. Eu vou precisar de mais espaço. Beleza. Agora a gente também tem o N e a gente também tem o N. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem bem aqui, ó, o M. E nesse caso, ele é igual a 3, tá? Ele está indicando que eu tenho 3 números aqui. E eu tenho o N, que é igual a 3 também, porque eu tenho 3 elementos. Esses são os dados que ele passa para a gente, beleza? Agora a gente precisa analisar alguns outros dados. Eu vou trocar a cor aqui, colocar por uma cor mais clarinha. Toda estrutura de dados de array, a gente tem um índice que faz menção ao espaço na memória, tá? Esse índice em Kotlin e Java, na maioria das linguagens de programação, ele começa do 0, tá? Então a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem aqui 0, 1, 2. Esses caras aqui a gente chama de índice ou index, tá? Vou colocar aqui index. Tá. O index normalmente ele é um número menos 1 do tamanho do array. Por exemplo, a gente tem um M aqui que ele é 3, certo? Ele tem M que é 3. Mas o índice dele é 2, tá? A mesma coisa que acontece com N, que é 3, mas o índice dele, para a gente fazer referência ao 6, é 2, tá bom? Como que a gente faz referência a esse cara? A gente vai colocar o vetor, o nome do vetor, que é nums, por exemplo, nums1, numa posição, que no caso aqui é 2. O que que tem dentro dele? Tem o número 3 aqui, tá? Tem o número 3 aqui. Então, se você não fez o cursinho de lógica de programação, provavelmente você não sabe disso, mas esse vídeo aqui é para as pessoas que têm mais conhecimento, tá? Mas estou entendendo aqui que você não tem conhecimento nenhum para esse tipo de vídeo, beleza? Tá. Agora, qual vai ser a nossa estratégia para esse cara aqui? A gente vai ter que manipular um e N e manipular no zoom. A gente vai ter que manipular esses dois caras. Beleza. Então, qual é a pergunta que a gente vai ter que fazer? A gente sabe que aqui a gente começa do número que vai de 0 e vai até ao infinito, tá? Ou seja, ele é um número crescente. Tá? Então, se ele é um número crescente, aqui eu tenho um mínimo e aqui eu tenho um máximo, tá? Tenho um máximo.
Então aqui, esse cara aqui, ele tem que ser o maior valor, tá, pessoal? Tem que ter o maior valor. Então aqui a gente já matou quase tudo, só com esse cara. Só com essa observação a gente já matou, que a gente precisa do maior valor aqui, tá? Eu vou limpar essas informações aqui e vou puxar esse cara mais para baixo. Cadê? Beleza. Agora a gente já sabe a nossa estratégia, já limpei aqui o nosso quadro, eu vou só marcar alguns ponteiros que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar esse cara aqui, que é o nosso m-1, tá? Esse aqui é o nosso n-1. Então a gente vai marcar ele, a gente vai começar de trás para frente. E aqui a outra coisa que a gente vai fazer, é começar daqui, ó. Então a gente vai começar preenchendo esse cara aqui, tá? Preenchendo quem é o valor daqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai perguntar se o num1, qual é o máximo, na verdade, de num1 na posição M, tá? E num2 na posição N. Qual é o máximo desse cara, tá? Então a gente vai ter aqui, em outras palavras, que é num1 na posição M? É 3, tá? Qual é o máximo? 3 e num2 na posição N? 6. Quem é o máximo desses dois caras? Nesse caso, a gente vai ter 6. 6 é o maior, concorda comigo que 6 é o maior? Beleza, 6 é o maior. O que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse cara, tá? Já apagou ele. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar o 6. 6. Coloquei o 6. Beleza. Coloquei o 6. Qual é o próximo passo? Eu já descobri esse cara, então agora eu vou para esse cara aqui, ó. Tá? Como o 6 foi o escolhido, eu saio daqui, tá? Eu saio daqui e vou para cá. Beleza. Vamos fazer a mesma pergunta, tá? Qual é o máximo de 3 e 5? 3 e 5. Qual é o máximo deles? O máximo deles é 5, tá? Quem é 5? É esse carinha aqui, tá? O que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai apagar esse carinha aqui e a gente vai colocar quem? O 5. 5 aqui preenchido. Então, já que a gente fez isso, a gente vai mover nosso ponteiro para a esquerda. Mover o ponteiro para a esquerda, a gente vai perguntar de novo. Olha, quem é o máximo entre 3 e 2? 3 e 2. Quem é o máximo entre esses dois? É o 3, certo? Então, agora a gente chegou no 3. O que a gente vai fazer? O que a gente vem fazendo sempre? A gente vai apagar esse cara. Opa, apaguei demais. Deixa eu só diminuir aqui. A gente vai apagar esse cara aqui. A gente vai mover ele para cá, porque o 3 aqui, ó, que é o 3 que a gente está procurando. Então, é o 3 aqui. Então, a gente vai colocar o 3 aqui, tá? É esse cara que a gente está procurando. Beleza. Só que aqui, o apagar, eu vou ter que preencher ele novamente. Eu vou preencher ele com 0, que é o menor número que a gente pode encontrar aqui, tá? Então, eu vou preencher ele com 0 para depois eu fazer outras inserções, tá? Beleza. Agora que eu descobri qual é, eu vou atualizar e vou para cá, tá? Beleza. Fui para cá e agora a gente quer descobrir quem é esse carinha aqui. Beleza. Agora a gente vai descobrir quem é o máximo entre 2 e 2. Beleza? Quem é o máximo de 2 e 2? Não tem máximo entre esses dois, porque eles são o mesmo valor. A gente vai pegar o 2. Só que a gente tem que decidir para qual lado a gente vai andar. Como não tem diferença e o num1 ele é maior, a gente mantém o 2, tá? O 2 do num1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso ponteiro, a gente vai andar ele para a esquerda, a gente vai deletar esse carinha aqui e esse carinha aqui também, e aí a gente vai atualizar aí, ó. Vou colocar o 2 aqui e vou colocar o 0 aqui, beleza? E já preenchi esse índice, vou agora para esse índice que está aqui, tá? Então, qual é o máximo, de novo, entre 2 e 1? 2 e 1, a gente sabe que o máximo valor é 2. Então, agora, a gente vai fazer o mesmo processo e apagar esse cara, apagar aqui, colocar o 2 aqui, tá?
colocamos o 2 aqui, beleza? E andamos o nosso ponteiro para cá. Ah, Rudá, mas não tem aqui nenhuma referência. Perfeito, não tem referência nenhuma, tá bom? Então agora a gente vai fazer de novo a mesma pergunta, qual é o máximo entre 1 e, cara, não tem mais nada, né? Não tem mais nada para comparar. Então, quando não tem mais nada para comparar, a gente retorna que não está dentro de menos 1. Então aqui a gente pode fazer o mesmo processo, que é apaga ele, coloca ele de novo aqui, porque é essa posição que a gente está procurando, tá? E anda pro lado, tá? A gente anda pro lado aqui. Andou pro lado, acabou. Viu que chegou aqui no 0? O 0 é o último, não tem mais nada para procurar aqui, acabou nosso algoritmo. E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui é 1, 2, 2, 3, 5, 6, que é o resultado que a gente já está esperando no nosso output.